Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria para nós estarmos aqui, mais uma vez aqui no nosso programa Uma Deb São Paulo. Sou agradecido a Deus por essa oportunidade. Tomo proveito desse tempo para saudar a nossa liderança, Pastor Lelis, Pastor Neto, que tem nos permitido esse momento aqui na rádio com vocês. Também agradecer aos nossos líderes aqui de regional, Pastor Arão, Pastor Kleber, que nos confiam também essa oportunidade. Estamos felizes aqui. Quero chamar a atenção aqui e dar uma saudação também aos jovens do setor de São Miguel Paulista, que certamente estão conectados aqui com a gente, e é uma alegria poder me dirigir a eles, transmitir o nosso abraço, dizer da nossa saudade, bem como também trazer a saudação do nosso pastor Adeli, que com saudade também dessa moçada está. Nosso desejo é que tudo isso passe muito breve, para que possamos voltar às nossas reuniões presenciais, os nossos cultos de juventude, um culto sempre marcado por muita alegria, dinamismo, por muita virtude, que é muito peculiar aí da nossa moçada. É uma alegria poder aqui rememorar estas coisas e o desejo é grande de que isso volte outra vez. Nossa palavra de gratidão aí mais uma vez a uma Deb por nos permitir de alguma maneira chegar a todos eles através desse canal aqui que os irmãos nos franqueiam essa oportunidade. Os queridos me deram a oportunidade aqui de compartilhar com vocês uma palavra nesta noite e eu quero fazê-lo com muita alegria, com muito temor e tremor, mas certamente grato a Deus por fazer uso da sua preciosa palavra. E o meu desejo é compartilhar com vocês um texto registrado no livro dos Juízes, capítulo de número 6, uma passagem muitíssimo conhecida de cada um dos senhores, mas que tem ensinos preciosos para a nossa edificação. Diz-nos assim a palavra de Deus: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os inimigos, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra ele se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhoto. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém. Queridos, esta, sem dúvida alguma, é uma das passagens bem conhecidas da comunidade da fé. Todos nós tivemos muitas ministrações sobre esta palavra, porém, ela carrega consigo princípios que são atemporais, princípios que são eternos e que, portanto, são válidos para a composição também dos nossos dias. E é sobre esta palavra, é sobre esses princípios que eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem semeado e plantado aqui em meu coração. O livro de Juízes é um dos livros mais interessantes que nós temos da Bíblia, tamanho o seu dinamismo. Um livro com 21 capítulos, 619 versículos, que nos fala de um período negro, escuro da história do povo hebreu. Por que um período negro e escuro? Porque foi um período de muita oscilação. O povo de Israel variava entre o clamor e o desprezo a Deus, entre o clamor e o desprezo a Deus. E isso fez com que a nação de Israel experimentasse um tempo de muitas derrotas, de muito flagelo sobre a sua nação,
de muitas perseguições, de muita fome, de muitas ações de Deus para coibir o distanciamento generalizado da nação de Israel, o seu povo. É interessante que há uma frase do Charles Haddon Spurgeon que ele diz: Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Esse é o nosso Deus, que através do seu amor e da sua onisciência, ele sabe conduzir a nossa vida, mesmo quando nós escolhemos o caminho do fracasso. Ele permite, através das circunstâncias, criar um caminho de escape e de retorno para o seu povo. Imagine se Deus deixasse que o nosso coração andasse por sua própria trilha e vontade, sem que houvesse nenhum monitoramento de Deus sobre a nossa vida. Nós estaríamos todos destruídos. Já não existiria mais a humanidade, porque o coração do homem é enganoso e perverso. O coração do homem é nocivo, é mau, tem a semente da maldição sobre ele, e certamente isso seria um prejuízo incalculável. Israel experimentou esta realidade na sua vida, e Deus criou mecanismos para deter essa decarrota, essa completa falência de Israel por intermédio de açoites e de disciplina para que Israel não se perdesse por completo. O nosso Deus é assim. Não só para com Israel, nós precisamos entender que Israel é a nação que Deus gerou, para que por intermédio dela ele comunicasse a sua vontade às outras nações. O que Deus deseja fazer por Israel, Deus deseja fazer às outras nações, desde que essas nações entendam, tal qual Israel já entendeu, que Deus, o Senhor Yahvé, é o único Deus verdadeiro. Então nós temos na história de Israel um ideal de Deus, daquilo que Deus quer para as nações, a vontade do Senhor para as nações, que também, assim como Israel deve conhecer o nome de Deus, as nações também devem conhecê-lo e temê-lo. E todas as vezes que também as nações andarem pelos seus caminhos de morte, de perversidade, de destruição, Deus intervém. Deus interveio já por muitas vezes. Nós temos a história do dilúvio, a história de Sodoma e de Gomorra. Nós temos a própria intervenção de Deus no cativeiro de Israel por conta desse desvio. Nós temos a intervenção de Deus nos grandes impérios que houve na história da humanidade. Nós temos a intervenção de Deus das guerras mundiais que o mundo já sofreu, mecanismos que Deus criou para que o mundo retornasse a uma rota de reconstrução e se desfizesse de todos os seus caminhos de perversidade. Deus sabe exatamente como trabalhar. Eu entendo que esse momento que nós estamos vivendo de coronavírus, de açoite sobre as nações, é Deus não permitindo o sucesso do pecado. Há, sem dúvida alguma, uma onda de devassidão, de perversão, de desvio moral, também generalizada no mundo de hoje. Deus está colocando o seu freio a fim de que eles não sejam destruídos segundo o engano dos seus próprios corações, e Deus intervém. É interessante que esta sempre foi a forma de Deus corrigir, porque Deus não quer que o homem perca, e o homem parece que só entende a linguagem do açoite. E Deus, então, assim decidiu fazer. Esse texto nos mostra que Deus decidiu açoitar a nação de Israel por intermédio dos medianitas, porque eles fizeram mal aos olhos do Senhor.
Eles se comportaram de maneira inapropriada, de maneira perversa diante dos olhos de Deus, e Deus suscitou a nação dos midianitas para castigar os hebreus. É interessante nós observarmos que quando Deus levanta este povo para castigar os hebreus, eles estão num estado tão letárgico de morbidão que rapidamente eles se conformam, eles se acomodam ao momento de destruição e de castigo e vão logo construindo para si covas, cisternas e fortalezas para tentarem se acomodar ao estado de repreensão. Que tragédia é para nós quando o nosso coração ele está tão endurecido que qualquer coisa que venha para nós, nós aceitamos passivamente. É tão ruim quando você percebe que alguém já está tomado do seu medo, do seu pavor, que qualquer coisa que a ele é direcionado a uma passividade em aceitar. Israel procedeu assim, e todas as vezes que nós estivermos no momento da nossa vida enfrentando seja qual que for a dificuldade, nós precisamos entender que nós temos um Deus que ele interage com o seu povo, que ele interage com o clamor da terra, que ele é um Deus que responde orações, que o nosso Deus é um Deus de movimento, de reações. Portanto, numa hora como essa, Israel não deveria ter cavado para si covas, Israel deveria ter se posicionado em Deus a fim de que confrontasse a realidade do seu pecado e afugentasse o inimigo do seu território. De igual forma, nós também, como povo de Deus, precisamos fazer nesse tempo intempestivo. Não é hora de nos escondermos, e eu não estou aqui pregando revolução, de desordem cívica, de que nós devemos ir para a rua protestar e coisas desse sentido, jamais. O que eu estou falando aqui é de uma realidade espiritual e profética. Quando nós temos uma sentença, quando nós temos um cenário contra nós, nós precisamos lembrar-nos que nós temos um Deus que ele chama-nos para ser parceiro na construção da história e do nosso futuro. O nosso Deus nos permite esta graça, o nosso Deus nos concede este privilégio. Portanto, não é hora de, tal qual como o povo hebreu, nos escondermos em cavernas e ficarmos tomados pelo pânico, pelo medo. Eu imagino que num momento como esse, muitos jovens que estão começando suas vidas, ao olhar para o futuro que está se desenhando, já falamos em recessão, em escassez de alimento, já falamos em tormentas mentais para a nova geração que se vem, e tudo isso pode gerar em nós um bloqueio, um desejo de caverna, um desejo de esconderijo, mas Deus não nos chamou para isso. As palavras de Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e luz do mundo não é para ser colocada debaixo da mesa, nem escondida. Luz do mundo é para estar no alto do monte, brilhando, influenciando, apontando caminhos, trazendo direcionamentos para este mundo que está em flagelo. E eu e você, através do nosso contato com Deus, do nosso clamor, nós podemos mudar este cenário. A nação de Israel diminuiu-se no momento em que não era para diminuir. A nação de Israel acovardou-se numa hora em que não era para acovardar-se. A hora de Israel era a hora do clamor, era a hora da renúncia, do apelo
apelo da consagração ao Senhor Deus, e a resposta viria, porque tem um detalhe: nós é que somos lentos no nosso clamor, nós que demoramos para reconhecer que não há saída no braço do homem, nós é que demoramos para reconhecer que não há saída no poder financeiro, no poder político, nós é que somos letárgicos em entender que não há saída na força do nosso braço. Não, nós precisamos reconhecer isso apressadamente e, como igreja de Deus, nos voltarmos aos pés do Senhor e unirmos a nossa fraqueza humana à onipotência de Deus, porque foi assim que foi definido o que é a oração. A oração é a fraqueza dos homens unida à onipotência de Deus, e certamente, se assim o fizermos, nós colheremos uma intervenção divina. Não é hora de estarmos em covas, é hora de estarmos aos pés do Senhor, clamando pelo livramento da nossa nação, clamando pelo livramento da nossa terra, e certamente isto virá. Uma Deb e a todos aqueles que estão nos ouvindo e que serão alcançados por este vídeo, nós temos uma ferramenta poderosa, é o clamor da igreja. O profeta Jeremias disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A resposta que este mundo precisa não está na ciência, não está na política, está na boca de um povo que tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a maior força que pode movimentar este universo, este mundo. A palavra de Deus governa sobre o que é material e sobre o que é espiritual. Por isso nós precisamos tomar uso neste momento deste recurso e nos voltarmos para Deus. Deixe-me dizer, o seu final, o meu final, não será numa cova, não será em cisternas, não será escondido. O nosso futuro está desenhado em Deus, como disse o profeta Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, para a nação de Israel, pensamentos de paz e não de destruição. Por isso eu levanto-me aqui nesta noite, lhe convido também a ser impulsionado pelo Espírito Santo para um posicionamento. O Senhor vai te usar, e aí eu preciso caminhar para o fim. O clamor de Israel levantou, trouxe uma resposta de Deus à nação, assim como o nosso clamor vai trazer também uma resposta de Deus para a nossa vida. Qual foi a resposta de Deus para a nação de Israel? Um homem chamado Gideão, um homem que não abriu mão dos seus sonhos, que não abriu mão do que tinha, mesmo quando todos estavam escondidos, ele estava defendendo o que ele tinha. E eu venho aqui fazer este apelo: defenda o teu chamado, defenda os projetos que Deus já desenhou para a sua vida. Não abra mão disto no período da adversidade, porque isto vai passar. Há um Deus atento ao clamor do seu povo, e quem sabe não será você um agente de livramento para a sua casa, para a sua congregação, para o seu bairro, para a sua faculdade, para a sua empresa, para esta cidade, para esse estado, para essa nação. Deus precisa de um homem, Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um. Eu repito, Deus sempre esteve à procura de um, e quem sabe no meio desta alma débil o Senhor lhe encontra, e que bom que se ele encontrar também os 300 de Gideão, para que através da nossa força, da nossa coragem, da nossa confiança na palavra de Deus, uma revolução espiritual aconteça e um livramento de Deus se estabeleça sobre a nossa nação. Uma Deb, levante-se na força do Senhor nesta noite, se posicione. E o Deus que foi com Gideão está hoje aqui também dizendo a você: varão valoroso, o Senhor é contigo.
contigo, moça valorosa, o Senhor é contigo e o Senhor vai potencializar a ferramenta que Ele nos deu em nossas mãos para promover livramento. Eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio no poder da manifestação dos dons de Deus nesse tempo para nos usar como ferramenta de livramento, de paz para esta nação, para as nações, porque o Senhor continua à procura de instrumentos para fazer uso na sua mão. Eu espero e preciso encerrar, porque o tempo nos é curto, que você seja impulsionado por Deus para ser este agente de livramento, de cura e de restauração da ordem. O Senhor te deu uma espada, vá com ela derrubar os altares de mentira, os sofismas de Satanás que está sendo implantado neste mundo, e pelo poder da palavra nós vamos cortar toda mentira pela raiz e dizer a este mundo que Deus está no controle e que Deus tem um povo especial na face da terra, que quando este povo clama, Deus se levanta com compaixão para fazer validar os seus propósitos na terra por intermédio deste povo. Eu espero e desejo que você seja despertado por esta palavra, que o Espírito que levantou Gideão possa também te levantar nesta noite com poder e autoridade. Uma Deb, nós temos a unção do Santo e por esta unção nós faremos a diferença neste tempo. Muitíssimo obrigado, amados, por esse tempo, por esta oportunidade. Mais uma vez, pastor Leles, pastor Neto, pastor Arão, pastor Klebe, a minha gratidão por poder compartilhar essa pequena palavra com vocês. Deus abençoe, que o Senhor nos dê espada de justiça, espada da palavra em nossas mãos para esse tempo de guerra. Deus abençoe vocês.